Na quietude de um escritório simples, onde os grandes sucessos nascem entre uma xícara de café e um silêncio respeitoso, o telefone tocou. Era a Globo. A proposta? Um programa especial sobre as transformações da música brasileira. E claro, não podiam faltar eles, Chitãozinho e Chororó. Não eram apenas convidados, eram os pilares de uma história que atravessou décadas com a força da raiz e da verdade. Chororó atendeu com a educação que sempre carregou no olhar. Depois, ao lado do irmão, na varanda da casa modesta, decidiram: vamos. Não para competir, mas para compartilhar. A nossa história merece ser contada com o respeito que ela carrega. O que eles não sabiam é que essa participação se tornaria muito mais do que uma simples gravação. 2 dias depois, chegaram aos estúdios da Globo. Tudo era brilho, pressa e juventude. A produção era moderna, agitada, sintonizada com um outro tempo. No meio dos convidados, uma figura se destacava: Ludmilla. Ícone do funk, dona de uma voz potente e de opiniões ainda mais fortes. A ideia do programa? Colocar gêneros diferentes para dialogar. Na teoria, um experimento musical. Na prática, um campo minado. E foi assim que, diante da plateia vibrante, começou o que ninguém poderia prever. O apresentador abriu o programa com entusiasmo. Hoje, o nosso caldeirão vai ferver. E ferveu. Ludmilla foi chamada para opinar sobre a influência do sertanejo. Com tom debochado, ela desdenhou da dupla, como se aquilo tudo fosse parte de um passado ultrapassado, como se as raízes pudessem ser arrancadas por modismos passageiros. A plateia ficou em silêncio. As câmeras gravavam. E Chitãozinho e Chororó, longe de revidar com gritos ou ofensas, fizeram o que sempre souberam fazer: falaram com o coração. Chororó, com voz mansa, olhou nos olhos da cantora e disse, sem dizer diretamente: respeito não se exige com volume. Ele se sente. E quando é verdadeiro, atravessa gerações. A resposta veio em forma de canção. A dupla pegou os violões. A melodia encheu o estúdio. A letra falava de simplicidade, de amor à terra, de saudade e esperança. Um silêncio reverente tomou conta. Ludmilla abaixou o olhar. A plateia chorava. A Globo nunca exibiu aquele programa. Disseram que era por questões técnicas. Mas quem esteve lá, sabe, foi por medo da verdade que não grita, mas que comove. Aquele momento foi uma aula silenciosa sobre humildade, respeito e a força da tradição. Porque não se trata de qual música é mais ouvida, e sim de qual consegue tocar a alma. Essa história não é sobre conflito. É sobre reconciliação de mundos. É sobre reconhecer que o novo pode brilhar, mas o antigo tem raízes que sustentam. E você? Já parou para pensar na força da sua história? No valor das suas raízes? Talvez hoje seja o dia de deixar o orgulho de lado e ouvir com o coração. Porque às vezes, a verdadeira sabedoria não grita. Ela canta. Se essa história te tocou, compartilhe. Deixe seu comentário com a palavra respeito e conte qual música marcou a sua vida. Se inscreva no canal para mais histórias que inspiram, emocionam e nos lembram que a verdadeira grandeza começa pela humildade. O estúdio fervilhava. Palmas, risos nervosos, olhares cruzados. Era como se 2 gerações, 2 mundos, 2 Brasis estivessem sendo colocados frente a frente, e apenas um pudesse ficar de pé. De um lado, a batida quente do funk, com sua energia pulsante, sua irreverência, sua juventude que exige espaço. Do outro, o sertanejo de raiz, com suas histórias bordadas em saudade, simplicidade e honra. A tensão não era só musical, era simbólica. Era sobre o que o Brasil quer lembrar e o que quer esquecer. Ludmilla, com sua presença eletrizante, não recuava. Seu tom era firme, a segurança nos olhos, inabalável. Ela falava por um povo que raramente tem palco. Mas naquela ânsia de ser ouvida, acabou esquecendo de ouvir. E foi nesse instante que Chororó, sem levantar o tom de voz, sem ironias, apenas com a tranquilidade de quem já cantou para multidões e para plateias vazias, ajeitou o microfone preso na gola da camisa e disse: a gente não canta para rebolar, a gente canta para levantar quem tá no chão. O estúdio parou.
Era como se aquela frase tivesse rasgado o ar. Ela não foi dita, foi sentida. Cada palavra pousou sobre os ombros da plateia como um lembrete sutil, porém implacável, de que música também é refúgio, consolo, cura. Luciano Huck tentou retomar o controle, mas sua voz parecia pequena diante da grandeza daquele momento. O público já não era mais o mesmo. Até os aplausos tinham mudado de tom. E ali, diante de todos, a verdadeira força da música ficou clara. Não é o volume que define sua potência, é a verdade que ela carrega. Ludmilla, visivelmente incomodada, ainda tentou responder, puxando risos com frases provocativas. Mas algo havia mudado. Parte da plateia já não ria mais. Parte refletia. Outros apenas observavam, em silêncio, como quem assiste a um pôr do sol que dispensa explicações. A resposta de Chororó não foi um contra-ataque. Foi um espelho. Um espelho que mostrava que há espaço para todas as vozes, desde que exista respeito. Porque a música que levanta um corpo pode ser a mesma que um dia salvou uma alma. E ali, naquele palco iluminado, o Brasil aprendeu, ou relembrou, que tradição não é atraso. É raiz. E que quem tem raiz, não se abala com o vento. Essa história é mais do que uma apresentação. É um lembrete poderoso de que a verdadeira força está naquilo que permanece, mesmo quando o som se cala. Se essa mensagem te tocou, deixe seu comentário com a palavra verdade e conte qual música te levantou quando você esteve no chão. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e ajude essa história a chegar a quem precisa ouvir que ainda vale a pena respeitar o que veio antes. Porque o futuro é forte, mas o passado tem alicerce. A tensão pairava no ar como uma nuvem prestes a desabar. Ludmilla, empolgada com a própria irreverência, se soltava cada vez mais, como quem acha graça do que ninguém mais está rindo. As câmeras registravam cada segundo. A plateia já não sabia se reagia com riso ou constrangimento. O baile virou velório, disparou ela, rindo sozinha. Mas o riso não ecoou. Luciano tentou aliviar. Lud, pega leve. Mas ela continuou, dominada pelo próprio ímpeto. Para ela, era o palco perfeito para reafirmar sua identidade, sua vitória. Qual foi a última vez que sertanejo bombou no TikTok? Provocou. Música que não mexe com o corpo morre na gaveta. As câmeras então focaram nos rostos de Chitãozinho e Chororó. Não havia raiva. Não havia pressa. Apenas a serenidade de quem sabe exatamente quem é. Chitãozinho pegou o microfone. Sua voz era firme, não porque gritava, mas porque carregava história. Ludmilla, a gente respeita sua trajetória, seu estilo, sua força. Mas deixa eu te contar uma coisa, nossas músicas não foram feitas para bombar em trend. Foram feitas para acompanhar quem sofre. Para quem passa o dia inteiro lutando e encontra numa letra simples a coragem para continuar. A resposta cortou o ar como faca quente na manteiga. Mas ele não terminou. Chororó, com um olhar sereno e um brilho de verdade no fundo dos olhos, completou. Não tem problema gostar de batida. O problema é esquecer que o coração também dança. E às vezes, o que salva uma alma cansada não é um grave no talo, é uma moda de viola cantada com verdade. Silêncio. E então, um aplauso. Forte. Espontâneo. Sincero. Não foi estimulado pela produção. Não foi comandado. Foi genuíno, como tudo que vem do coração. Parte da plateia se levantou. Alguns batiam palmas de olhos marejados. Era mais do que apoio, era identificação. Ludmilla, desconcertada, mexeu no brinco. Procurava um contra-ataque. Ah, então agora quem não gosta de sofrência não tem coração? Isso aqui virou um culto, é? A provocação era clara. Mas foi justamente aí que Chororó, com um leve sorriso no canto da boca, respondeu, sem elevar a voz, mas com a força de quem carrega fé na alma. Se parece um culto, talvez seja. Porque aqui tem verdade demais. E onde tem verdade, tem Deus. A frase não bateu. Ela ressoou. Como um trovão silencioso que estremece por dentro. A plateia explodiu. Gritos. Palmas. Emoção. Alguns se levantaram em aplauso como quem reverencia não um artista, mas um legado.
Nos bastidores, o silêncio era outro. Era o silêncio de quem entendeu, de quem foi tocado. Luciano Huck, visivelmente abalado, não sabia mais o que dizer. Apenas balançava a cabeça, como quem aceita que havia algo maior acontecendo ali do que um simples programa de auditório. Porque ali, naquele palco, o Brasil foi lembrado de que música não é só ritmo. É alma, é fé, é história. E talvez seja por isso que as raízes, mesmo quando enterradas, continuam sustentando árvores que ninguém derruba. Se essa história tocou seu coração, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que a verdade não grita, ela transforma. Inscreva-se no canal para mais histórias que emocionam, edificam e provam que a humildade é a maior forma de grandeza. O que era para ser só mais um domingo de auditório, virou um marco silencioso na história da televisão brasileira. Nos bastidores, a produção se agitava. O diretor levantou da cadeira, preocupado, e disse à assistente: "Ele falou de Deus de novo. Vai dar problema." O clima nos VTR, antes descontraído, agora era tenso. Técnicos cochichavam, produtores trocavam olhares aflitos. Lá embaixo, a plateia aplaudia, mas os celulares já estavam no ar, gravando. A verdade já havia escapado das mãos da emissora. E mesmo que a Globo tentasse, não havia como apagar o que nasceu com alma. Ludmilla, ainda entregue ao calor do momento, pegou o microfone com mais força. Deu 2 passos à frente, como quem prepara o contra-ataque. O Brasil real tá dançando funk. Tá fazendo dancinha com batida, não com violão. E se Deus quiser bombar no TikTok, que entre na trend com 150 BPM. Alguns riram, mas logo vieram as vaias. Falta de respeito. Chitão e Chororó são lenda. Vai cantar no baile então. Aqui não é seu palco. O público, dividido até então, se uniu num sentimento que já não era sobre música. Era sobre respeito. Era sobre essência. Era sobre verdade. Chitãozinho respirou fundo. Chororó abaixou a cabeça por um instante. E então, olhou direto para Ludmilla. Com calma. Com firmeza. Se tudo que importa é trend, então pode tirar a gente do palco. A gente canta para quem tem memória, não para algoritmo. Silêncio. O tipo de silêncio que não pode ser editado, que ecoa mais forte do que qualquer solo de guitarra ou grave de batidão. Luciano Huck chamou o intervalo com um sorriso forçado, tentando acalmar as águas. Mas por dentro, todos sabiam, o programa havia mudado. O roteiro havia sido engolido pela autenticidade. E nada que viesse depois conseguiria encobrir o que foi revelado ali, a força da verdade. Nos bastidores, tensão. Uma produtora da chefia, educada, mas visivelmente nervosa, chamou os irmãos. "O diretor quer falar rapidinho com vocês, sala de controle. Coisa rápida, tá?" Chitãozinho e Chororó se entreolharam. Já sabiam o que estava por vir. Na sala, o clima era frio. Tão frio quanto o ar-condicionado. 2 executivos os aguardavam ao lado do diretor. "Senhores, a gente respeita demais a história de vocês. Mas o programa saiu do tom. Essa coisa de fé, de espiritualidade, não combina com a linha da casa." Chororó, sereno como sempre, respondeu com o mesmo tom que havia usado no palco. "A gente não programou nada. A gente só respondeu com o que carrega no peito. Quando alguém ri da nossa história, da nossa fé, do nosso povo, a gente não pode ficar calado." Chitãozinho completou: "Cantamos desde menino. Nunca mudamos para agradar ninguém. Se o palco exige que a gente esconda quem é, então talvez esse palco não seja mais nosso." Silêncio de novo. O tipo de silêncio que não se interrompe, se respeita. "O público já escolheu", disse Chororó. "Só não gostou quem tem medo da verdade." A reunião foi encerrada ali. Sem apertos de mão. Sem despedidas calorosas. Apenas o aviso velado: cuidado com o que vão dizer agora. Minutos depois, a gravação recomeçou. A plateia comentava, emocionada, o que havia testemunhado.
Luciano Huck retornou ao palco com um sorriso preso no rosto, tentando retomar o clima leve. E agora, para encerrar, vamos de música. Afinal, é domingo, é caldeirão, é Brasil. Chitãozinho e Chororó voltaram com seus violões. A plateia os recebeu em pé. Não havia euforia. Havia respeito. Essa música não tá no roteiro. Mas a gente sente que precisa cantar ela hoje, disse Chororó. E então, começou. Leve, melancólica, profunda. A canção falava de um Brasil que insiste em se manter de pé, mesmo quando falta chão. Entre o barulho e o silêncio, tem coração batendo no compasso da saudade, da fé e do respeito. As palmas cessaram. As luzes pareciam mais suaves. Um técnico de câmera chorava discretamente. Uma mulher apertava as mãos como quem segura lembranças. Um senhor de camisa de flanela fez o sinal da cruz. Quando a música terminou, não houve gritos. Houve um aplauso. Longo. Em pé. O tipo de aplauso que agradece, não a performance, mas a verdade. Luciano apenas fez um gesto com a mão. Sabia que qualquer palavra quebraria aquele momento. Do outro lado do palco, Ludmilla assistia tudo em silêncio. Olhava para o celular, mexia sem propósito. Ela já não era mais o centro. O palco já não era mais dela. A plateia, também não. Nos bastidores, o diretor da Globo falava ao telefone, pálido. Engaveta isso. Não vai ao ar. Coloca uma reprise. Isso aqui virou uma bomba. Mas havia algo que ele não podia conter. Os vídeos da plateia. Os olhos que viram. Os corações que sentiram. Porque a verdade, uma vez solta, não se apaga. Não se esconde. Não se engaveta. Se essa história te tocou, comente verdade e compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que a fé e a raiz são mais fortes do que qualquer moda passageira. Inscreva-se no canal para mais histórias que emocionam, inspiram e provam que o Brasil que resiste é o Brasil que acredita. Enquanto Chitãozinho e Chororó deixavam o palco, não havia pressa em seus passos, apenas a serenidade de quem cumpriu um propósito. Um dos técnicos, com os olhos marejados, se aproximou. Obrigado. Meu pai amava vocês. Ele morreu no ano passado. Ouvir isso hoje foi como ouvir ele de novo. Chororó apenas o abraçou. Sem dizer uma palavra. Bateu de leve no ombro do homem, e seguiu em silêncio. Na porta do estúdio, o sol já se despedia do céu. Você viu como aquele estúdio estava, disse Chitãozinho, olhando pro irmão. Era só uma música, e parecia que Deus inteiro entrou lá dentro. Chororó assentiu. E nem precisou gritar, só precisou cantar de verdade. Eles subiram no carro sem pressa. A gravação tinha terminado. Mas a mensagem, essa só começava a ecoar. Lá dentro, no estúdio, Luciano Huck ainda tentava salvar o que restava do programa. E agora, para fechar esse encontro de gerações, mais uma opinião da nossa querida Ludmilla. Ludmilla levantou o olhar devagar. Já não havia a mesma confiança. O palco não era mais dela. Pegou o microfone, forçou um sorriso. Foi bonito, reconheço. Mas, com todo respeito, essas músicas de vocês são tão paradas que servem mais para embalar caixa de supermercado do que para animar um povo. O estúdio congelou. A plateia, que antes se dividia, agora se unia em desaprovação. Vaias discretas. Cabeças balançando em reprovação. O ponto eletrônico berrava no ouvido de Huck. Corta! Corta agora! Mas ele hesitava. Sabia que, dali em diante, o controle já não era mais dele. Chitãozinho, com a calma de quem carrega décadas de verdade no peito, pediu o microfone. Ludmilla, você falou do povo, e eu te digo, o povo tá cansado. Cansado de grito, de ostentação, de agressividade. O que a gente cantou aqui é o que embala o coração de quem acorda às 5 da manhã para encarar a vida. Não é só ritmo, é sentido. Chororó completou. E o Brasil que dança, também chora. E quando chora, procura um abraço. A gente só oferece isso, um abraço em forma de canção. Aplausos. Gritos.
Pessoas de pé. Lenda. Respeita Chitão e Chororó. Isso é Brasil. Ludmilla, sem saber onde se esconder, tentou sorrir. Mas os olhos dizem o que a boca não consegue fingir. Nos bastidores, o diretor da Globo conversava tenso com a cúpula. Não dá. Isso virou um confronto ideológico. Teve menção a Deus, vaias, a internet vai explodir. Melhor arquivar. A gente diz que foi falha técnica. Decisão unânime. O programa não iria ao ar. Após os aplausos finais, Chitãozinho e Chororó voltaram calmamente ao camarim. Técnicos, maquiadoras, seguranças, todos queriam cumprimentar, apertar a mão, tirar uma foto. Uma moça da equipe, com os olhos vermelhos, disse: "Meus pais falavam de vocês. Hoje eu entendi por quê. Obrigada." Enquanto isso, Ludmilla deixava o estúdio em silêncio, cercada por assessores. Nenhum sorriso, nenhuma selfie. Apenas o peso de quem foi engolida por algo maior do que o próprio ego, a verdade. Na manhã seguinte, a grade da Globo exibia uma reprise qualquer. Mas a internet já sabia. Hashtag Chitão Chororó foi parar entre os assuntos mais comentados do país. E quem estava lá, jamais esqueceria. Porque a Globo tentou enterrar o programa. Mas não se enterra o que nasceu com propósito. No caminho de volta, dentro do carro, Chororó olhou pela janela e disse: "A gente já cantou para milhares. Mas hoje, a gente tocou quem precisava ouvir. Isso vale mais que qualquer ibope." Chitãozinho sorriu. "E mesmo que não vá ao ar, Deus ouviu. Já tá bom." E foi assim que terminou um dos episódios mais fortes que o Caldeirão jamais exibiu. Porque a fé, quando é real, cresce até na sombra da censura. E a música verdadeira não precisa de palco. Ela vive onde há alma. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Comente aqui embaixo: a Globo fez certo ao esconder o programa? Ludmilla passou do limite? E lembre-se, essa história é fictícia, criada com carinho para transmitir valores reais, como respeito, fé, humildade e empatia. Se você acredita que o Brasil precisa de mais verdade, continue aqui com a gente. Porque a verdade ainda emociona.